Juízes 16, versículo 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se ar de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Amém, meu irmão? A mensagem é: não erre o caminho que Deus traçou para você. Sansão foi levado ou levantado por Deus num momento de opressão de Israel. Seu nascimento foi um milagre. Foi consagrado a Deus como nazireu desde o ventre. Tornou-se um homem admirável. Sua força era colossal. Era um jovem prodígio. Um verdadeiro gigante. Homem imbatível. Seu único problema é que não conseguia dominar seus impulsos. Repetindo a introdução, Sansão foi levantado como um homem de Deus, força colossal, admirável, um homem prodígio, mas ele não conseguia dominar os seus impulsos. E hoje nós vamos aprender com a história de Sansão. Por isso, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Não erre o caminho que Deus traçou para você. Não erre o caminho que Deus traçou para você. Deus resgata Israel para ser a glória de Deus na terra. Mas o que deveria ser um referencial de Deus, amou mais a criatura do que o Criador. E se perdeu, se desviou e deixou o Senhor. Porém o Senhor queria resgatar o seu povo. E a história de Juízes conta sobre esse período. O interessante, irmã Elaine, irmã Mazinha, que geralmente gosta de anotar, Deus escolheu um casal simples. E gostaria que você destacasse e prestasse muita atenção no que o pastor vai falar. Deus escolhe um casal muito simples. Dentre milhares de casais, Deus escolhe Manoá e a sua esposa. Deus precisava libertar o seu povo da opressão dos filisteus. E Deus precisava escolher alguém. E Deus escolhe Manoá, no qual seu nome significa descanso, quietude, sossego. Talvez Deus tenha escolhido um homem de coração descansado, quieto, sossegado, que aguardava uma providência divina. E ela veio. Deus escolhe a casa de Manoá para a sua bênção repousar e faz uma promessa de um filho. E aí eu trago para você, meu irmão. Assim como Deus escolheu a casa de Manoá e a sua esposa para lhe trazer um filho, Deus quer escolher a sua casa para repousar sua bênção, meu irmão. Deus está lhe prometendo um filho hoje, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Jesus está escolhendo a sua casa hoje, assim como Deus escolheu a Manoá e a sua esposa para repousar a bênção de Deus sobre aquele lar. Deus hoje está escolhendo o seu lar, uma casa simples, um casal simples, pessoas simples, igual a mim e igual a você, pessoa que não tem nome na história, pessoa que não tem história na forma sacerdotal,
pessoas que não têm um parentesco, que tem algo importante, mas Deus escolheu pessoas simples, humildes, igual a mim e a você. Deus está avisando a você, Deus está trazendo uma palavra para você nessa noite. Deus está escolhendo pessoas simples nesse dia para demonstrar o seu poder, a sua força, a sua majestade, a sua glória. Por isso, meu irmão, Deus escolheu você, pessoas simples, e o Senhor quer pessoas simples para o servir. Deus poderia escolher muita gente, meu irmão. Deus poderia escolher aqueles que têm muita influência na mídia. Deus poderia escolher pessoas que têm grande importância e grande influência em toda a rede de televisiva ou comercial. Não, meu irmão, Deus escolheu você. Você que aos poucos compartilha aí, e o seu compartilhamento chega para 5, 10, 15, 20 pessoas. É você que Deus está escolhendo. Deus está colocando uma obra nas suas mãos. Por isso, meu irmão, faça a sua obra com autoridade e poder. A autoridade e poder vem do Senhor. E Deus escolhe Manoá e a sua esposa. O interessante, meu irmão, é que Deus prometeu um filho a essa família. Então, após Deus prometer um filho a essa família, Manoá, que era o esposo, orou ao Senhor. Olha só que interessante. Ele disse: Senhor meu, rogo-te que ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E o Senhor manda o anjo informar que aquela criança seria nazireu. Olha bem, Deus promete o filho. Manoá agora ora ao Senhor e quer saber como vai proceder com essa criança. E Deus avisa a Manoá: Manoá, essa criança vai ser nazireu. O interessante é que o voto de nazireu compreendia 4 estágios. Você que gosta de anotar, anota aí. Clei Santos, anota aí. A forma de ser nazireu ou se tornar nazireu compreendia 4 estágios. E eu vou te passar os 4 estágios que a família precisava criar o seu filho Sansão. Primeiro, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fortes. Então, Sansão não poderia beber bebidas fortes nem vinho. Segundo, não poderia beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Terceiro, nenhuma lâmina poderia ser usada em sua cabeça. Quer dizer, Sansão não poderia rapar a cabeça. Quarto, que era o voto de Nazireu, não poderia aproximar-se de cadáveres, de pessoas mortas ou animais mortos, não poderia. Então esse era o voto de Nazireu, e a mãe teria que trazer a criança com este voto, porque Deus trabalharia na vida de Sansão. E o que ocorre? Pela segunda vez, o Senhor envia o seu anjo, e Manoá, ao avistar, o anjo pergunta o seu nome, e o anjo responde: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? O anjo responde que o nome dele é maravilhoso. E aí, eu trago algo interessante para você, porque em Isaías vai tratar sobre este texto maravilhoso. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, Isaías vai escrever desta forma: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Meu irmão, quem estava ali com Manoá era o próprio Senhor Jesus, o maravilhoso. Meu irmão, hoje eu tenho o prazer de falar para você: o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz está aí contigo hoje.
que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré está contigo hoje aí, meu irmão. É o maravilhoso. Ele responde para Manoá: por que me chamas? Porque não sabe que eu sou o maravilhoso? Maravilhoso é Jesus. O interessante é que eu vou caminhando na história rapidamente. Após o ano, nasce Sansão, o libertador de Israel. E ele vira um adolescente, um jovem, um homem. E Sansão guardava o voto de Nazireu. Isto é, se separando das coisas impuras. E os seus cabelos, dia após dia, foram crescendo. Porque Sansão não nasceu com os cabelos longos. Sansão, dia após dia, ele ia crescendo e os seus cabelos também iam crescendo. E o que simbolizava a presença do Espírito Santo na vida dele. Presta atenção no que eu vou falar. Quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você adora o Senhor, mais você se enche do Espírito Santo. É o que aconteceu com Sansão. Sansão teve o voto de Nazireu. Ele cresceu, foi jovem, adolescente e passou a ser adulto. E ele, com isso, os seus cabelos foram crescendo. Isso é, dia após dia. E eu estou falando para você, quanto dia após dia mais você lê, mais você jejua, mais você ora, mais mas você vê uma live, mas você adora o Senhor, mas você vai se enchendo do Espírito Santo. É assim na nossa vida, meu irmão. Não é diferente da vida de Sansão. Por isso, não erre aquilo que Deus traçou para você. Os planos que Deus traçou para você, não erre. Deus já tem um plano traçado para você. Tá bom? Só que Sansão, em um belo dia, correndo aqui na palavra, Sansão em um belo dia desceu a Tiná, é o nome do lugar. E em Tiná, Sansão se apaixona por uma filisteia. E Sansão pede aos seus pais, e ele fala desse jeito para os seus pais: toma-me esta, porque só desta me agrado. Porém, eu trago algo interessante para você, meu irmão. A cultura tradicional de Israel era simples. Judeus casavam-se com judeus para não perderem a linhagem sacerdotal. Mas Sansão resolveu casar-se com a mulher que era dos filisteus, inimigos declarados de Israel, de outro povo, de outra cultura. Até aí, Sansão não havia quebrado o voto de Nazireu. Mas Sansão começa uma queda, um declínio em sua vida espiritual. Mazinha, você que entrou aí agora, se puder compartilhar aí, meu irmão, compartilha, tá bom? Me desculpa aí, caiu, eu tive que passar para a irmã Selma aqui. E eu trago algo interessante para você, que Sansão casou com uma mulher que era filisteia, era lá do povo filisteu. Mas até então ele não quebrou o seu voto de Nazireu. O voto de Nazireu não consistia em proibir Sansão de casar com mulher de outro país. Mas Sansão já começa agora a decair na sua vida espiritual. E eu gostaria que você prestasse atenção. Só no ato ou no fato de Sansão descer a Tiná, já é o primeiro ponto. Ele já começa a descer. E Deus não te chamou para descer. Deus chamou você para subir. E Sansão já começa agora na sua vida, ele começa a decrescer, começa a cair, porque ele vai até a cidade de Tiná, que pertence aos filisteus. E lá ele vai contrair casamento com uma mulher filisteia, que não pertence ao povo judeu. Então, primeira coisa,
ele começa a cair na sua vida espiritual. Ele desce a atinar. Segundo, ele começa a cair na sua vida espiritual porque ele vai desrespeitar os seus pais, porque os seus pais não consentiram com o casamento, mas de tanto ele insistir, os seus pais permitiram. E terceiro, ele começa a cair na sua vida espiritual porque ele desobedece a ordem de Deus, a ordem do Senhor, da aliança, que o povo judeu somente casaria com o seu povo. Judeus casaria com os judeus. Então, até aí, Sansão não quebrou o seu voto de Nazireu, mas ele começa um declínio, uma descida na sua vida espiritual. Interessante, meu irmão, que os seus pais, ao saber da decisão de Sansão, mesmo não aceitando, concordam em ir com Sansão até a Filístia para pedir aquela mulher em casamento. E aí corre um fato interessante, que eles indo até a Filístia, surge um leão surge na rota de Sansão, e diz a palavra que Sansão pega o leão, que o poder de Deus se apoderou tão fortemente de Sansão, tão intensamente na vida de Sansão, que Sansão pegou o leão e rasgou aquele leão no meio. Olha bem, meu irmão, o que tinha tudo para dar certo, o final é um fracasso. Depois de alguns dias, voltou Sansão para receber a sua esposa. Primeiro houve o pedido dos pais de Sansão aos pais dessa senhora lá da Filístia, e agora, pouco tempo depois, Sansão vai buscar a sua esposa, e diz a palavra que ele apartando do caminho, saindo do caminho para ver o corpo do leão que ele tinha matado ou que estava morto, eis que neste havia um enxame de abelha com mel. Sansão toma o favo nas mãos e se foi andando comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-os do mel e comeram, porém não lhe deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Sansão pega o mel, a colmeia, come, toca no leão que está morto, vai para a sua casa, e além de comer e tocar no animal morto, ele dá aos seus pais. Sansão tocou em algo impuro, e o voto de Nazireu consistia também em não tocar em algo morto. E não só isso, ele deu aos seus pais sem comunicar, ele encobriu o seu erro. Você vê que Sansão começa agora no declínio, ele começa a declinar. Ele primeiro desce até a cidade de Tiná, que lá é na Filístia. Ele casa com a mulher que não é do seu povo, ele desobedece o seu pai, ele desobedece a Deus, ele toca agora no animal impuro que está morto, e ele mente para os seus pais. E em Provérbios 28:13 vai dizer o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou ler de novo para que você entenda. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meu irmão, houve mentira, e Sansão toca em um animal morto e começa agora a quebrar o voto de Nazireu. O que ele não podia deixar é quebrar o voto de Nazireu. Ele começa mais ainda a declinar na sua vida. Ele começa agora a quebrar aquele plano que Deus colocou na vida dele. Por isso o nome da mensagem é:
não saia daquilo que Deus planejou para você. Deus tem um plano na sua vida. Por isso, meu irmão, não saia desse plano que Deus traçou para você. E eu gostaria de trazer algo também interessante. Em seu casamento, Sansão quebra outro voto de Nazireu, ou quebra outro protocolo. Sansão vai quebrar mais um contrato com Deus. Banquete de casamento vai nos lembrar, ou vai nos reportar a comidas e também a bebidas, e entre eles produtos da uva, quer comida, quer bebida. Mais uma vez Sansão esquece do voto de Nazireu. Sansão agora vai quebrar o segundo voto de Nazireu. Primeiro, ele toca no animal que está morto. Ele não poderia tocar. Segundo, o voto de Nazireu, ele vai tomar bebida forte. Terceiro, ele vai comer comidas que contêm uvas que ele não poderia comer. Então você vê que ele vai quebrando o voto de Nazireu pouco a pouco. Só que os cabelos de Sansão estão grandes, que representa a presença do Espírito Santo de Deus, porque ainda ele não tinha perdido. E é isso que eu tento trazer para você, meu irmão, que este fogo do Espírito Santo de Deus esteja indo sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Não perca esse fogo do Espírito Santo. Não deixe que nada te desvie, nem que seja um favo de mel, nem que seja as iguarias do rei, nem que seja as coisas boas deste mundo. Não deixe que nada roube a presença de Deus na sua vida. Você não pode deixar. Porque a presença de Deus na minha e na sua vida é tudo, representa a própria vida. Caminhando na história de Sansão, eu entendo, meu irmão, que Sansão, por ser de Israel, e a sua esposa ser lá da Filístia, ou ela ser filisteia, estava tudo errado. E o pai da moça dá a sua filha a outro homem, porque essa mulher dizia para o seu pai: pai, Sansão me aborrece. E esse pai dá essa mulher para um amigo de Sansão. As coisas começam a sair das mãos de Sansão, um homem forte, um homem maravilhoso, o homem irresistível. A situação começa agora a sair do controle da mão de Sansão, tanto que o pai da moça lhe dá para um outro homem, e Sansão fica enfurecido. Sansão fica, muito raivoso. Sansão tenta a reconciliação e não consegue. E retornando à sua casa, Sansão pensa em vingança, e ele toma uma decisão. Ele pega 300 raposas, amarra uma a outra pela cauda com uma tocha de fogo e as solta na seara dos filisteus. E toda a plantação foi destruída. E devido a esse acontecimento, os filisteus oprimem ainda mais a Israel. E devido a esse acontecimento, os filisteus pedem a rendição de Sansão. E 3.000 homens de Judá descem até a caverna, até a fenda da rocha onde se encontra Sansão. Eu trago um parênteses para você. Sansão estava na fenda da rocha, e não há lugar melhor para você estar que é na fenda da rocha. Rocha aponta para o Senhor Jesus. Rocha aponta para aqueles que foram salvos, resgatados e foram colocados sobre a rocha. E Sansão está na fenda da rocha. Mas os seus irmãos lá de Judá encontram ele.
e fala: Sansão, você precisa se entregar, porque senão Israel vai ser tomado pelos filisteus. E Sansão se entrega e se deixa ser amarrado com 2 cordas novas e resistentes. E logo após, entregue aos filisteus, que jubilosos o levou cativo. Era um troféu. Os filisteus conseguiram dominar Sansão, o rei da força, o dominador, o conquistador. Porém, meu irmão, Deus não abandonou o seu filho, pois ao chegar na cidade de Eleir, a cidade aonde Sansão foi levado, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal maneira que as cordas que o amarravam se quebraram como nada. E Sansão, achando uma queixada fresca de jumento, e estendendo a sua mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. O Espírito do Senhor ainda estava sobre Sansão. Ele já havia quebrado 3 votos de Nazireu. Ele tinha bebido bebida forte, comido coisas com uva. Ele já tinha tocado em animal morto, já tinha quebrado 3 votos, mas ainda faltava o último. E o cabelo dele ainda estava grande. Isso representava que o Espírito de Deus ainda estava sobre a sua vida. Só que depois disso, acontece que Sansão se afeiçoou de uma outra mulher, lá do vale de Soreque. Depois desse fato das raposas, após ele ter matado 1000 homens com uma queixada de jumento, passando pela história, Sansão agora vai se afeiçoar a uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. E por Dalila, Sansão se encantou, e era ela lá da Filístia de novo. Mais um erro. Sansão agora vai errar mais uma vez. Mais uma vez ele vai procurar uma filisteia. Ele não se contentou ou não gostou de ninguém do seu povo e se encantou por uma outra filisteia. Os príncipes dos filisteus fazem uma proposta a Dalila. Queremos saber, Dalila, em que consiste a força de Sansão. Você vai ter que conseguir e vai ter que nos informar, Dalila, porque nós precisamos destruir Sansão. Se você, Dalila, conseguir esse segredo, nós lhe daremos 1.100 ciclos de prata, isto é, 33 mil reais. Meu irmão, a sua vida tem um preço. O inimigo joga pesado para tirar aquilo que Deus colocou sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça. O inimigo joga pesado, meu irmão. Sansão tinha força, tinha o poder, e tinha a autoridade, e tinha a presença de Deus. O filisteu simboliza os demônios e os seus anjos. E ele vai investir pesado. E ele vai pegar a Dalila e oferecer aproximadamente 33 mil reais para saber qual era a força de Sansão, ou de que consistia a força de Sansão. E Dalila começa a importunar Sansão em querer saber o seu segredo. E Sansão começa agora a ceder, porque agora ele vai para o 4º voto de Nazireu, que seria rapar a cabeça, porque os 3 primeiros ele já esqueceu, ele abandonou, ele ultrapassou aqueles limites que Deus havia colocado. Por isso, meu irmão, Deus colocou limite na sua vida, e os seus limites estão estabelecidos na palavra de Deus. Não fuja da palavra de Deus, não queira as coisas fáceis, não queira as coisas de mão beijada. Procure, leia, ore, busque, pergunte, analise, porque as consequências são tristes. Meu irmão, Dalila começa a importunar a Sansão,
E Sansão começa agora a desvendar o seu mistério. E Sansão vai falar para Dalila: olha, se me amarrarem com 7 tendões frescos, que ainda não estão secos, eu ficarei totalmente dominado e serei um homem comum. E Dalila prende a Sansão com 7 tendões. Só que os filisteus, na hora que vão pegar a Sansão, diz a palavra que Sansão arrebenta os 7 tendões como se não fosse nada. E ainda pega alguns dos filisteus. E mais uma vez, pela segunda vez, Dalila vai investir em cima de Sansão. E Dalila lhe diz: declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele disse: se me amarrarem bem com cordas novas. E Dalila amarra Sansão com cordas novas. E os filisteus agora vão pegar Sansão. E quando mais uma vez os filisteus atacam Sansão, ele como nada, como cordas lançadas ao fogo, ele partiu. E mais uma vez ele ataca os filisteus. Pela terceira vez, Dalila agora vai investir mais pesado. E ela vai falar: declara-me, pois, agora, com que poderei ser amarrado, Sansão? E ele lhe responde, chegando mais próximo ainda de perder o seu voto de Nazireu, e ele vai falar: se teceres 7 tranças na minha cabeça com ardidura, aí eu perderei a minha força e serei um homem comum. Você vê, meu irmão, que o inimigo é sutil. O inimigo vai armando armadilhas e vai sutilmente adentrando na vida, na história, no poder que há em Sansão. E assim ele faz na minha e na sua vida. Ele começa com as pequenas coisas, e ele vai te dominando nos pequenos detalhes que você às vezes não percebe ou não quer perceber. Porque perceber você percebe, porque o Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo ele bate um sino quando você está indo pelo caminho errado. E Sansão sabia que estava indo pelo caminho errado. Ele já havia quebrado vários os votos de Nazireu, ele já havia desobedecido a Deus, ele já havia desobedecido a sua mãe, ele já havia descido, declinado até ir a Tiná, lá da cidade dos filisteus. Ele sabia que estava errado, mas às vezes o pecado parece ser bom, gostoso, e vai arrastando, e nós nos deixamos ser levados. Meu irmão, é necessário estar presente na presença do Senhor, lendo, orando, meditando na palavra. Medite na palavra do Senhor, meu irmão, dia e noite, para que não seja enganado. Dalila vai importunar Sansão todos os dias. E aí eu jogo até para meus irmãos que são casados. Imagine, meu irmão, minha irmã, você sendo importunado, ou por ele ou por ela, todos os dias. De vez ser uma palavra de carinho, é uma palavra de ofensa. Talvez um pedido é uma ofensa. Ninguém aguenta. E Sansão passou por isso. Sansão, por suas escolhas, Sansão agora ele vai cedendo aos poucos aquilo que o inimigo quer. Já não falo mais de Dalila, já não falo mais dos filisteus, eu falo agora do nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Ele quer nos destruir. Ele anda como um leão ao nosso derredor, bramando como quem pudesse tragar. E Sansão agora, ele conta o seu segredo, e ele vai falar para Dalila abertamente: se rapar minha cabeça,
se passarem a navalha na minha cabeça, se eu ficar sem nenhum cabelo, se eu ficar sem a presença de Deus, se eu ficar sem a presença do Senhor, eu serei um homem comum. E devido à sua revelação, ele vai ser ridicularizado. Devido àquilo que ele falou, ele vai passar vergonha. E eu gostaria que você prestasse atenção, meu irmão. Sansão brincou com o pecado e o pecado o arruinou. Sansão não escutou conselhos e fez manobras erradas na vida. Sansão fez pouco caso de seus votos de consagração e perdeu seu vigor, de seu testemunho, perdeu a sua força, perdeu a sua visão, perdeu a sua dignidade e a sua própria vida. Vocacionado para ser o libertador do seu povo, tornou-se cativo, porque desprezou os princípios de Deus. O nome de Deus foi insultado num tempo pagão por sua causa. A vida de Sansão é um brado de alerta para a nossa geração. Há muitos crentes igual a mim e igual a você. Tem muitos crentes igual a Sansão que não escutam o Senhor e não obedecem à palavra de Deus. Meu irmão, isso é um alerta para a igreja, para mim e para você, meu irmão. Nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Dalila raspa ou rapa a cabeça de Sansão. Sansão agora é preso. Sansão está preso. O vitorioso, o conquistador, o homem honroso e honrado, o homem escolhido por Deus está preso, está sendo humilhado. E aí começa agora mais uma sequência de declínio de Sansão. E é isso que o inimigo quer das nossas vidas. Primeiro, quer me pegar, o inimigo quer nos estragar, quer nos pegar. A segunda coisa que fizeram com Sansão foi lhe vazar os olhos, tiraram a visão, o entendimento de Sansão. Terceiro, fizeram ele descer, ser humilhado, ser desprezado. Quarto, amarraram a Sansão, tiraram a liberdade. Quinto, fazeram Sansão girar em um moinho. E girar significa andar no mesmo lugar e não chegar em lugar nenhum, ficar estagnado. O inimigo quer isso de mim, de você, meu irmão. Ele quer fazer com que você ande e não chegue em lugar nenhum. Porque deu margem para o erro. Mas ainda há uma escolha e uma chance para você. Há tempo de você retornar, há tempo de você voltar, há tempo de você reconquistar aquilo ou o caminho que você errou. Um dia, os príncipes dos filisteus ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagon. E diz a palavra que eles, para se alegrarem, pegaram a Sansão. Sansão passou a ser agora o bobo da corte. E eles disseram: manda vir Sansão para nos divertir. Nós queremos rir a balde. E trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertiam. Só que, para tudo há um período, para tudo há um tempo, para tudo há um momento de Deus. Sansão estava cego. Sansão virou literalmente um jumento, moendo milho na moinha, andando estagnado no mesmo lugar, produzindo alimento para os seus inimigos.
Só que os seus inimigos andam na escuridão, eles são trevas, eles não conseguem ver aquilo que Deus está fazendo no oculto, na minha, na sua vida. E eu gostaria que você pegasse isso para você. O inimigo até pensa que fez você escorregar, o inimigo até pensa que fez você cair, o inimigo até furou os seus olhos, seu entendimento, mas eles não conseguem ver aquilo que Deus está fazendo no secreto com a sua vida. Enquanto Sansão está lá nas cavernas, no cárcere, moendo, girando, passando o tempo, Deus vai trabalhando na vida de Sansão, Deus vai trazendo de volta a força de Sansão, porque talvez naquele seu isolamento, talvez na sua tristeza, talvez naquela sua indiferença, Sansão cai em si. A Bíblia não relata, a Bíblia não fala, mas pela oração de Sansão, eu posso perceber que o Espírito Santo começa agora a trabalhar na vida de Sansão. E Sansão vai agora lembrando dos seus erros, talvez ali no seu cárcere, e o cabelo de Sansão começa a voltar. E quanto mais ele ora, a cada dia que passa, a cada dia que ele busca mais o Senhor, os cabelos vão crescendo, e o cabelo vai representar o Espírito Santo de Deus. É assim na minha e na sua vida. Se você hoje que está afastado da casa do Senhor, ore mais, busque mais. Pastor, eu não tenho força. É isso mesmo, tu não tem força. Sansão perdeu todas as forças, Sansão caiu, meu irmão. Sansão estava na caverna, Sansão estava esquecido, abandonado. Ninguém dava nada por Sansão, mas Deus ainda contava com ele, porque Deus tinha um plano na vida dele, que era destruir os filisteus. E Deus tem um plano na sua vida. Talvez você hoje esteja me vendo, me ouvindo, ou vai ouvir, talvez até mesmo em outro país. E eu falo para você nessa noite, Deus tem um plano na vida, na sua vida, meu irmão. Deus tem um plano na sua vida. Sansão errou muito, mas mesmo assim Deus não o abandonou. E eu te digo, meu irmão, Deus é contigo. E diz a palavra que em um belo dia os filisteus colocam Sansão para os divertirem na grande arena de Dagon, um estádio comparado assim como o Maracanã. Eu creio que todos que estão me vendo, ou você que é de outro país não conhece, o Maracanã, situado aqui no Rio de Janeiro, estádio de futebol. E aí levam Sansão para aquele lugar, porque eles queriam rir pelo troféu conquistado, que era a vida de Sansão. Na realidade, meu irmão, eles não queriam rir de Sansão, eles queriam rir do Deus de Sansão. E é isso que o inimigo faz na minha e na sua vida. Quando nós erramos, o inimigo está falando: ai Deus, o seu filho como é que é? Olha o seu filho, o que é que faz? O inimigo quer fazer confronto. Por isso, meu irmão, a luta é grande, eu sei. As barreiras são enormes, eu sei. Os abismos são grandes, profundos, eu sei. Mas não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, meu irmão. Permaneça na sua fé, permaneça em Jesus, permaneça na sua caminhada. Permaneça, meu irmão. E agora Sansão está naquele templo, e daqui eu posso imaginar, olhando, vendo aquela cena, todos se vangloriando, gritando, ovacionando o Deus Dagon e menosprezando Sansão e o Deus de Sansão. E Sansão, cego,
mas agora com seus cabelos já compridos, ele solicita alguém, me coloca entre duas colunas, e alguém coloca Sansão em meio às colunas. E eu quero trazer algo para você. Em meio ao seu sofrimento, Deus sempre vai colocar alguém na sua vida para você prosseguir nos seus planos. Recapitulando, Elane, preste atenção. Deus sempre vai colocar alguém a nosso favor, pessoas que às vezes nem conhecemos, para nos auxiliar, para que a obra de Deus seja feita através de nossas vidas. É assim que Ele faz. E eu sei que muitos estão me ouvindo agora, estão se identificando com isso que o pastor está falando. Quantas pessoas, meu irmão, te ajudou, que talvez você nem conhecesse, estendeu as mãos e você nem conhece, e ainda nem conhece, estendeu as mãos, e você hoje está vivo, está de pé, dando seu testemunho, e não sabe, porque Deus sempre vai colocar alguém, talvez até desconhecido, para te conduzir para os planos de Deus. E Sansão agora está diante daquelas colunas, cego, e ele vai orar a Deus, ele vai falar: Deus, eu perdi as forças, Deus, eu preciso da tua presença, Deus, eu preciso de ti, eu preciso das minhas forças, Deus, me conceda mais essa honra, Deus, de estar na sua presença. Ele vai pedir, meu irmão, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai pegar aquelas colunas, ele vai aumentar as forças, ele vai fazer de tudo, meu irmão, porque ele precisa estar na presença de Deus, ele precisa estar com o Senhor, ele precisa ovacionar o Senhor, ele precisa clamar o Senhor, ele precisa glorificar o Senhor. E ele pega aquelas colunas e começa a derrubar aquelas colunas, ele começa a trazer aquelas colunas, ele começa a abraçar aquelas colunas, e tudo cai, meu irmão. Nenhum filisteu sobrevive àquela queda. E diz a palavra que Sansão matou mais filisteu na sua morte do que na sua vida. E eu trago algo interessante para você, meu irmão. Jesus trouxe mais morte para nós quando Ele morreu. Ah, pastor, isso é heresia, pastor. Jesus não trouxe morte porque Ele é vida. Deus trouxe a morte do mundo para a minha e a sua vida. Deus trouxe a morte do pecado para a minha e a sua vida. Na morte de Jesus, Jesus salvou mais pessoas. Enquanto Jesus caminhava sobre a terra, havia os discípulos, algumas pessoas que foram curadas e uma grande multidão que queria ver os milagres. Hoje é uma multidão incontável que segue a Jesus. E você não está assistindo essa live porque o pastor é bonito. Não, não é isso. Você não está assistindo o pastor porque não tem nada a fazer. Não, você não está fazendo porque Jesus matou os pecados da sua vida. Jesus matou os desejos da sua carne para essa vida. Por isso você hoje busca as coisas materiais. Hoje há muita gente viva porque morreu para o pecado. E Jesus faz isso da minha na sua vida. Que você fique com essa palavra, meu irmão. Que hoje você possa amadurecer e não abandonar esse Senhor. Porque esse Senhor é vida para nossas vidas. Não abandone Ele nunca. Não erre os planos que Deus planejou para você. Não se desvie dos planos que Deus colocou para você. O nome da mensagem é essa. Eu vou ler para você. Daqui, ó. Ô Jesus, tá longe. O nome da mensagem é: não erre o caminho
que Deus traçou para você. Tá bom? Que Deus te abençoe.